Bem, já pode falar? Pode falar. Bem, a comunidade israelita judia do Amazonas, ela na verdade é um desdobramento da comunidade judaica do Pará. Conforme eu tive a oportunidade de escrever nos meus livros sobre a história dos judeus da Amazônia, que são um número de 3, e mais um relatório aqui, o relatório número 4, a comunidade judaica da Amazônia chegou por volta do princípio do século XIX em Belém do Pará e daí se irradiou para o interior. Não foi, portanto, uma comunidade de fins urbanos, porque naquela altura do ciclo da borracha os negócios existiam no interior. Era em Cametá, era em Santarém, era em Alenquer, Monte Alegre, enfim, em todas as cidades, em Cametá, era em Macapá, enfim, em todas as cidades do Baixo Amazonas, onde houvesse oportunidade de negócios. Geralmente eram pequenos comerciantes que se filiavam a aviadores em Belém do Pará e aí então conseguiam algum crédito para comprar um flutuante ou comprar um regatão e aí começar a negociar no interior, porque os negócios não tinham na cidade. Na cidade somente sobreviviam os grandes, os exportadores franceses, ingleses, alemães e os aviadores portugueses. Poucos eram os judeus que viviam naquele tempo na cidade, tanto em Manaus como em Belém. Em Manaus houve uma exceção que foi a exceção de Bellevue e Companhia, que foi fundada por volta de 1880, mais ou menos ao mesmo tempo que se fundava J.G. Araújo. Mas a maior parte dos judeus, e em Belém deve ter também, a comunidade mais antiga, havia pelo menos uma relação de uns 20 judeus matriculados por volta de 1820, né? Então, de Belém, de Cametá e do Baixo Amazonas, de modo geral, essa comunidade se desdobrou para o Amazonas. E aí foram fundadas duas importantes comunidades. A comunidade de Parintins e a comunidade de Taquatiara. Foram as duas mais importantes comunidades. Alguns chegam a exagerar dizendo que Taquatiara chegou a ter 300 judeus, mas eu acho demasiado. Mas de qualquer maneira, as famílias eram predominantes e importantes, sobretudo os Ezaguis e os Pérez, que movimentavam os negócios da cidade, sendo que este último chegou a ser prefeito da cidade de Itacoatiara, onde fez uma verdadeira revolução urbana em termos de arruamento da cidade, em termos de construção de porto, em termos de iluminação, em termos de escola, de saúde pública. Ele era um gentleman, uma figura altiva, homem muito inteligente e virtuoso, e que para nós é muito importante porque foi ele, numa das vindas a Manaus, que conseguiu o terreno para fundar o cemitério judaico-israelita em 1928. Para a infelicidade dele, o primeiro a ser enterrado no cemitério foi o filho dele. Pegou um acesso de tifo, um rapaz engenheiro que estava em visita aos seus pais,
pegou um acesso de tifo e aqui morreu. Portanto, o primeiro Cadiz foi dito pelo seu próprio pai em Manaus. Mas Itacoatiara foi um centro importante porque eles se estabeleceram em madeira e borracha, como centro de fornecimento de mercadorias, de bens e serviços, e compra e venda de produtos regionais. Enfim, era uma comunidade organizada, sempre em volta das famílias Pérez e Zagui, que eram as mais importantes. Era onde funcionavam as sinagogas, onde funcionavam os serviços. Enfim, era uma comunidade realmente importante. A outra comunidade importante daqui foi a comunidade de Parintins, na qual se destacaram também duas famílias. A família dos Assaiagues e a família dos Coens. A família dos Assaiagues, eu tive a oportunidade de fazer a árvore genealógica de um e de outro aqui no meu livro, na qual eu traço toda a relação dos dois irmãos que vieram de Tanger no fim do século passado. No fim do século passado, exatamente aqui, o Isaac Abraão Assayag e Meir Benjo Assayag. De Isaac Abraão Assayag, né? Ele teve um outro irmão aí também, né? E foi uma família numerosa, porque o Isaac Abraão Assayag teve 2, 4, 6, 8 filhos. Um deles teve 11 filhos, de forma que tornou-se uma comunidade enorme. Isso por volta de 1890, era a família mais poderosa existente em Parintins, onde havia sinagogas, cemitério israelita, funções religiosas e comunidade em si. Inclusive, tinha até Hebraica de Chá, porque tem documento que comprova contribuições dos parintinenses, judeus parintinenses, à manutenção da Hebraica de Chá. A outra família importante de lá de Santarém foi a família dos Coens, exatamente os ascendentes do Dr. Jacó Cohen, da Dona Luna Cohen, desse pessoal que são médicos hoje, pessoas importantes aqui na comunidade de Manaus. Foi uma família muito numerosa, onde se reunia a comunidade para celebrar as nossas Páscoas, as nossas festas, fazer as nossas orações, enfim, onde a comunidade se reunia para as funções sociais e religiosas, né? Ela também era uma comunidade numerosa e influente e rica. Nos outros estados, nas outras cidades, houve também outros grupos religiosos, outros grupos judaicos que se destacaram praticamente em quase todos os vales dos rios, do rio Solimões, como também do rio Madeira, do rio do Purus, até no rio Javari, prolongando até Iquitos,
porque há uma outra comunidade do interior importante, que era de judeus paraenses, judeus marroquinos, era a comunidade judaica de Iquias, que também foi uma comunidade importante. Muito embora não estivesse diretamente ligada a Manaus e Belém, mas era uma comunidade marroquina que tinha laços de parentesco com os judeus de Belém do Pará. Tudo isso eu conto nessa história do Eretz Amazônia, os judeus na Amazônia, né? Conta a história como eles vieram para cá, os sofrimentos que vieram para cá, os judeus marroquinos, expulsos de Portugal em 1546 pelo rei Dom Manuel, ficaram em Marrocos durante 300 e tantos anos, e de lá, finalmente, no princípio deste século, do século passado, retrasado, por volta de 1800 e tanto, eles vieram para a Amazônia, motivados tanto por perseguições, pelo sofrimento nas melás, aí nas cidades de Fez, Tanger, Tetuã, incluindo os dois ramos principais do judaísmo, que é o judaísmo marroquino, Totochavim, que me chamavam, que eram os mais ilustres, e os judeus Meguarachim? Hein? Meguarachim? Meguarachim, que eram os marroquinos, De Tanger, da Espanha. Né, assim, o Meguarachim de Tanger, né? E os Tochavim eram os forasteiros de fala arbia, que falavam árabe e que havia uma certa discriminação porque eram pobres, né? Os judeus predominantes eram os judeus Tochavim. Meguarachim. Hein? Meguarachim, os Meguarachim, os espanhóis. Esses que tinham mais recursos, mais educação e ocupavam as posições principais nas principais cidades de Tanger, como Tanger, Tetuã, Fez, Casablanca e outras cidades, vilas e povoados. Mas aqui na Amazonas, eles vieram para trabalhar na borracha. E iludidos talvez pela promessa do enriquecimento rápido. Naquela altura, a borracha chegou a atingir $180 o quilo, e isso abriu oportunidade para que muita gente ganhasse dinheiro, e judeu é padrão de terra boa. É o primeiro que chega e é também o primeiro que sai quando chega a hora das dificuldades, a hora da crise. De forma que, atraídos por essas facilidades, eles se internaram na selva como regatões, proprietários de flutuantes, até seringueiros mesmo. Como eles tinham alguma instrução, formados pelas alianças Israelita Universal de Tanger, eles levavam alguma vantagem sobre os seus concorrentes, porque tinham os contactos no exterior, em Londres, em França, em Hamburgo, de maneiras que, à medida que foram ganhando dinheiro e depois se transferiram para Manaus, na época já da decadência, eles substituíram os franceses,
os portugueses e os alemães na exportação dos produtos regionais. Isso tanto em Belém como em Manaus. E aqui nós vamos verificar no meu livro a relação de grande parte das pessoas, das firmas que assumiram o comando da economia amazonense e a sua industrialização. De forma que tiveram um papel muito importante, porque na ocasião em que as lideranças ativas do exterior saíram com a crise, nós ficamos e assumimos a responsabilidade da continuação dos negócios de exportação, porque com a educação recebida com a Aliança Israelita Universal, eles falavam francês, falavam inglês, falavam espanhol, e com isso podiam fazer os contatos para a realização dos negócios, né? Essa estrutura, tanto em Manaus como em Belém, no interior, ela naturalmente passou por fases sucessivas, né? E na medida que se internava, as primeiras gerações ainda mantinham o judaísmo, mas as outras gerações foram se deixando assimilar. Tanto é que eu faço um cálculo aqui, dizendo que existem hoje na Amazônia cerca de 200 e tantos mil judeus caboclos, descendentes de judeus que se deixaram assimilar e adotaram os costumes locais e perderam as suas tradições. Esse número pode ser um pouco exagerado, mas o rabino Charles Rameau fala em cerca de 60 a 80 mil. De forma que entre 60 e 80 mil e 200 mil, provavelmente, a verdade é que cento e tantos mil descendentes de judeus hoje existem na Amazônia. A maior parte deles já inteiramente assimilados e que perderam até o nome. Alguns deles ainda mantêm os seus nomes nas embarcações, como... Não tem nessa aqui não. Como essa aqui, embarcação Levi III de Maués. Outros ainda se sentem orgulho de serem descendentes de judeus, mas praticamente eles desapareceram para o judaísmo, né? Eles desapareceram para o judaísmo. Salvo algumas exceções, quando se nota já agora um movimento de retorno às origens. Há alguma coisa nesse sentido, né? Não apenas isso se passa no judaísmo, mas também no catolicismo, no protestantismo, em que as famílias que tinham abandonado já as suas religiões estão voltando pela necessidade de conviver com as pessoas que têm a sua mesma identidade, né? Mas quando houve a crise e os judeus se estabeleceram em Manaus, aí então Manaus passou a ser importante para o judaísmo amazônico, que até então a cidade mais importante do judaísmo era a cidade de Belém, a cidade de Cametá, a cidade de Taquatiara, a cidade de Parintins, e Monte Alegre e Óbidos. Talvez Oriximiná um pouco. Além também havia em Macapá e a comunidade de Cametá, que foi a comunidade mais importante do Pará, depois de Belém. Em Cametá chegou a ter duas sinagogas.
Mas bem, essa comunidade, quando saiu do interior e veio para Manaus, aí então deu origem à formalização do judaísmo aqui. E por isso é que o judaísmo organizado como comunidade existe a partir de 1928, quando um grupo de pioneiros judeus, gente que tinha vindo do interior e que tinha estabelecido aqui, se tornado pessoas importantes, resolveram fundar o Comitê Israelita do Amazonas. Entre eles, o comitê tem uma relação que menciona o nome de Rafael Benoliel, Jacó Benoliel, Samuel Benoliel, Isaac Benoliel, os Benoliéis todos, os Abecacis, havia os Serruias, havia os Benchimóis, havia os Azulais, sobretudo o senhor Jacó Azulai, que foi o sustentáculo da comunidade durante quase 40, 50 anos, porque era o mais erudito e quem mais conhecia judaísmo, na sua parte litúrgica, era o Jacó Azulai, que foi o nosso razão durante mais de 40 anos. Mas esse grupo inicial de judeus, como disse, eles organizaram-se, inclusive Isaac Pérez, fizeram a sinagoga primitiva, mais antiga, na qual eu coloquei o meu bar mitzvah, foi onde está o Grande Otelo hoje, na rua de Maio, Getúlio Vargas, ao lado do Cine Politeama. Lá eu fiz meu bar mitzvah. Há lembranças de que antes dessa houve uma outra primitiva que não se sabe bem se era na Lobo da Almada. Essa sinagoga recebeu o nome de Sinagoga de Bet Yaakov, que foi a primeira sinagoga existente em Manaus. Lá eu fiz o meu bar mitzvah e naquela altura quase todos os membros eram ainda fundadores. Eram os Bezecris, eram os Joanas, os Benoliés. Os Benoliés tiveram uma parte muito importante porque tinha um respaldo do Rafael Benoliel, que foi o fundador, chefe de Belevi Companhia, a mais poderosa firma de exportadora e aviadora de Manaus, e que existia uma grande influência. Essa influência, posteriormente, quando ele entrou em decadência, por volta de 1940, foi assumida pelo seu sobrinho, Jacó Benoliel, que foi durante mais de 15 anos diretor do Comitê Israelita do Amazonas e que presidia todas as atividades religiosas e sociais e culturais existentes daqui. Eu me lembro, inclusive, que eu, como eu era afilhado do Rafael Benoliel, o Rafael Benoliel me levou ainda, eu era garoto de 13, 14 anos, e lá foi o primeiro estatuto feito para o comitê, fui eu que fiz. E tanto é que você vai verificar que eu fiz questão de homenagear o Rafael Benoliel, meu padrinho, com o nome de biblioteca
Rafael Benoliel, ainda hoje está lá. Se não me engano, ainda está lá. Mantém o biblioteca com o nome de Rafael Benoliel. Bem, esses são os principais fatos aqui da primeira geração organizada, que vai de 1925, 28, até a chegada do meu pai, que foi por volta de 1930, vindo do Rio Abunã, aí no Seringás aí que ele tinha no Acre e na Bolívia, e que assumiu o comando da comunidade. O primeiro ato dele foi comprar um prédio para a sinagoga. Foi o prédio da Praça da Saudade, Rua Simão Bolívar, se não me engano. Ramos Ferreira. Que tem Ramos Ferreira. Ramos Ferreira, cuja fotografia existe como o cemitério, a sinagoga mais antiga de Manaus. Lá o nosso primeiro Razan foi Razan Jacó Azulay, que sempre foi muito dedicado. Ele era salia cibô, fazia ketubot, mezuzot, enfim, ele era o faz-tudo, né? E tinha uma enorme dedicação pela comunidade. Agora, no entanto, apesar dessa dedicação, sempre continuou a rivalidade entre os judeus marroquinos e espanhóis e os judeus marroquinos forasteiros de fala arbia. Jacó Azulay era de fala arbia, fala árabe. A senhora dele, Dona Letícia, jamais conseguiu aprender português. Passou 50 anos aqui e nunca aprendeu português. Ela falava gesticulando, mas ele falava português já com sotaque, aquele sotaque de forasteiro, mas havia sempre muita disputa, porque justiça se diga, os forasteiros sabiam mais que os espanhóis. Meguarachim, né? Os Toxavim sabiam mais que o Meguarachim. Eles aprenderam muito mais do que nós, porque viveram mais tempo isolados, então mantiveram as tradições de Marrocos e as transplantaram para cá. E então eles comandavam a parte religiosa. E havia muitas disputas e brigas nas sinagogas por questão de erros, de palavras no Sefer, e havia sempre muita disputa, né? Mesmo porque eles eram mais pobres, eram pobres. Quase todos os forasteiros, eles como não tinham tido muita educação, ou seja, educação judaica, eles não tinham, não prosperaram. Eles não prosperaram. E aí então havia disputas e brigas, e ciumadas, etc. E assim foi que por volta de 1940, né? 37 ou 38, a outra sinagoga? A outra. Foi fundada a sinagoga Rebi Meir Baal Hanés pelo Jacó Azulay, que levou uma grande parte da comunidade com ele. Levou Davi Israel, levou Bemuyo, levou Bemergui, levou o homem da Hebraica, como era? O pai do
do atual da FEBRAM? Sim. Mas Salomão. Salomão Bemuio. Vai. Bemuio, né? Salomão Bemuio. Pacífico Exágue. Davi Israel. Que foram esteios, e além de alguns paraenses, como Bemergui e outros judeus paraenses também, que aqui vieram e conseguiram primeiro um prédio na rua 15 de novembro e depois adquiriram o prédio da atual, onde existe atual, que ainda é do Comitê Israelita, que é o prédio onde está ao lado da Câmara Municipal de Manaus, na Avenida 7 de Setembro, que foi doado ao comitê por ocasião da fusão das duas sinagogas. Essa história da fusão, esse já é a história do meu pai, sim. A parte do meu pai é importante porque uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar em Manaus, aqui do interior, em 1930, foi comprar um templo, um prédio. Eu já disse isso, né? Ele fundou isso. De formas que... sim. De formas que... sim. Fusão. Sim. Nessa altura, se houve ainda alimentado pelo meu pai e por outras famílias religiosas e pela outra geração de jovens, se fundou aqui clubes sociais, que foi o Clube Azul e Branco, que funcionou durante muitos anos na casa da dona Eskenazi, que depois foi se localizar na rua Barroso, esquina da rua Lobo da Almada. E lá, foi lá que nós iríamos assistir a celebração e comemorar a celebração da fundação do Estado de Israel em 1948, né? As duas sinagogas continuaram. Bem, nessa altura ainda existiam as duas sinagogas. Mas o problema se agravou porque muitos dos judeus da sinagoga Rebbe Meir voltaram para Belém, como Bemuio, Bemergui e outros principais animadores e organizadores da sinagoga. A sinagoga foi entrando em dificuldades e como também a nossa. Nessa altura o judaísmo começou a entrar em decadência em Manaus, porque também já tinha passado a Guerra Mundial e com isso os negócios aqui caíram bastante e os judeus migraram em massa para o Rio de Janeiro. De forma que nós tínhamos dificuldade para encontrar minhã para o Shabat e para as nossas reuniões, porque grande parte desses judeus foram levar os seus filhos para serem educados no Rio de Janeiro, onde tinham maiores facilidades para colocá-los na universidade, etc. De maneiras que essa fuga de judeus, novamente, judeu é padrão de terra boa, quando os negócios estão bons, são os primeiros a chegar, quando os negócios estão ruins, são os primeiros a sair, de forma que
E daqui foram e se abrigaram na sinagoga Shel Gemirut Hassadim, que na verdade é uma filial, foi durante muito tempo, uma filial das sinagogas Shaar Shammai de Belém, da outra sinagoga da Cipreste, Shel Abraham, e das sinagogas daqui de Manaus, Bet Yaakov e Rebi Meir. Quando meu pai sentiu esse problema, eu já estava crescido e fui presidente do comitê, da União do Grêmio Recreativo Sion durante muitos anos, muito tempo, juntamente no grupo de Gimol, Benchimol, Ashkenazi, Appenzeller, um grupo muito ativo de judeus, Vidal Israel, Isaac Assayag. E nessa altura nós começamos a pensar na fusão. A fusão das duas sinagogas foi um pouco difícil porque os fundadores da sinagoga Bet Yaakov não, Rebi Meir, tinha colocado uma cláusula de inalienabilidade, que a sinagoga não poderia ser vendida. Então, ela foi doada, então. Fez uma escritura de doação, na qual eu participei dessa comissão e redigi a doação desse prédio, que eram na verdade dois prédios, o prédio da frente e o prédio atrás. O prédio atrás foi construído pelo meu pai para poder dar uma renda para o comitê. Ele, com o dinheiro dele, construiu aquela parte de trás que ainda hoje existe, né? Mas aí então se prosseguiram os entendimentos e finalmente chegou-se à conclusão de que deveríamos construir uma nova sinagoga, e nessa altura era presidente do comitê israelita, o Israel Benchimol, que o meu pai tinha entregue recentemente. Papai foi durante quase 30, 40 anos presidente do comitê israelita do Amazonas. Ele passou para o Israel e o Israel iniciou os passos iniciais para a fundação da sinagoga Rebi Meir, Bet Yaakov, como nós tem atualmente, que foi inaugurado em 1962. O Israel comprou o prédio, comprou o terreno e contactou Judá Levi para fazer o projeto e iniciou a construção, deixando no primeiro andar. Aí ele decidiu, Israel, ir morar no Rio de Janeiro, acompanhando aquela vaga de judeus que se transferiram para o Rio, isso por volta de 1960. Me recordo muito bem porque foi o ano da mudança da capital federal para Brasília. E aí então ele passou, eu era vice-presidente, o papai passou para mim as obrigações de dar continuidade. Ele continuava como presidente. Ah, sim, não. Ele era presidente, papai. Na fusão, ele colocou o Bemerguer, que era presidente da outra sinagoga, como vice-presidente. Por isso é que você vai verificar lá na placa, presidente Isaac Benchimol, primeiro vice-presidente Salvador Bemerguer, segundo vice-presidente Samuel Benchimol. De forma que eu assumi o lugar do Bemerguer, não? A do Bemerguer, e praticamente
e comandei o processo de construção e consegui terminar com a ajuda de toda a comunidade. Naquela altura foi mais fácil ganhar dinheiro, porque eu era vice-presidente do Banco do Estado do Amazonas e com isso nós fazíamos empréstimos para os sócios do comitê, para os sócios se obterem recursos no Banco do Estado para pagar com promissórias, e assim levantávamos dinheiro por 3, 4 meses. E assim construímos em 2 anos. E foi durante a minha gestão que eu peguei, como disse, do primeiro andar e terminei ao final. De forma que em 1962, na administração ainda do papai e na minha vice-presidência, se inaugurou um novo templo e com isso se conseguiu dar umas instalações condignas para a comunidade de Manaus, um templo novo, moderno, limpo, etc., que ainda hoje está lá. Outro problema que afligia muito meu pai era o problema do comitê, era o problema do Grêmio, Sion. Nessa altura apareceram diversas propostas e finalmente, na minha gestão, nós conseguimos vender o prédio da antiga sinagoga da Praça da Saudade para o BNH, e mais uma importância de 200, 300 mil cruzeiros, vendemos para o BNH. E com isso nós compramos da maçonaria de Manaus o prédio atual. E posteriormente, no ano seguinte, eles demonstraram interesse em vender aquela parte dos fundos, e assim se comprou todo o terreno de lá, né? Onde 76. Isso aí, hein? 76. Em 76, você já estava aqui, né? Isso na parte material. Na parte espiritual também, com a morte do Sr. Jacó Azulay, criou-se um problema sério, porque nós não tínhamos quem o substituísse. Foi quando, na verdade, aí se começou o papai a promover contactos, e inclusive com a escolha do Dr. Isaac Daan, que veio para substituir o Jacó Azulay como Razan e Shalia Sigur da comunidade. Em 72, né? Em 72. Ainda peguei um pouco do seu Jacó. Ainda pegou um pouco do seu Jacó. Foram, portanto, 72 anos, quase 28 anos de história de lá para cá. Nessa época, nós devemos a revitalização da comunidade. Além do clube social, que nós devemos a um grupo de moças interessadas, a Nora, a Sayag, a Benchimol e outras senhoras da sociedade que se interessassem pela hebraica, que foi fundada nesse período. De maneiras que, com a vinda do Dr. Daan, foi reanimada a vida social da comunidade, reanimada a escolinha e retomado o processo de congregação da comunidade com iniciativas, remessas de envio de judeus para Israel, Mahanés,
e tantas outras atividades comunitárias. De lá para cá tem sido uma sucessão de acontecimentos que tem trazido para a comunidade uma expansão grande, porque nota-se o regresso ao judaísmo de muitos jovens que tinham se afastado e que iam pela conversão, identificação, ou por vontade própria, eles se identificaram com o judaísmo e formam hoje um grupo importante de juventude judaica em Manaus. E é por isso que nós vimos sessões como a de anteontem, no jantar comunitário de Peça, com quase 200 pessoas, um recorde de audiência, um recorde de comparecimento, o que significa que todo o esforço de todos os líderes do DAN, o esforço do Elmer Scani, o esforço do Albadia, o esforço também do outro, não me lembro o nome dele agora, outros, resultou em desenvolvimento para a comunidade. Hoje é uma comunidade que está em expansão, que já não há mais perigo de perecimento, muito embora tenha alguns problemas que a atual diretoria tem enfrentado e resolvido com sucesso, porque tem conseguido atrair para o seio da comunidade os antigos judeus e também os novos, os recém-chegados, aqueles que estão procurando reatar a volta, fazer a techuvá, fazer a volta para o judaísmo. Portanto, esse é o meu depoimento a respeito da minha visão e da minha vida nesses últimos 50 anos ou mais. 1932. Desde pequeno? Nesses últimos 60 anos, onde meu pai me ensinou a ser judeu e continuar a ser judeu e lutar pelo judaísmo e trabalhar pelo judaísmo. Era o que eu tinha a dizer, com boa sorte para todos. Continua, Sadá. O professor, o senhor é a própria comunidade. A sua vida é a própria comunidade. Quer dizer, então, é a vida dessa comunidade. Que conselho o senhor dá? Como o senhor mesmo falou, nós estamos evoluindo, graças a Deus, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo como comunidade, como povo judaico dentro da selva. E tem uma grande geração, uma guapa pleiade nova de jovens que estão surgindo aí. Que conselho o senhor dá para eles nessa sua experiência, nessa sua vida comunitária? A sua vida desde criança foi comunidade. Então, que conselho o senhor dá para essa juventude, essa geração que está vindo aí? Eu acho que devem estudar, devem aprender judaísmo, buscar maior identidade, participar mais das atividades religiosas, atividades sociais, correto? E tentar evitar a assimilação. Infelizmente, quase que não se vê casamentos de batizados de judeus, o que é uma coisa ruim para o judaísmo, porque ele vai ficar na dependência da conversão dos futuros, das outras pessoas que vêm se casar como judeus.
Este é um problema sério que afeta o mundo todo, mas que nós temos que conviver com ele, porque não há escapatória, não há outra solução, porque é muito difícil você escapar da assimilação. Uma coisa importante que eu acho é a abertura do judaísmo para as mulheres, permitindo que elas assumam maior responsabilidade nas tarefas religiosas na sinagoga, como também na paz social. Na paz social já existe. Deve-se fazer uma abertura, não sei como, e a abertura já se faz através do Bat Mitzvah, mas tem que ir um pouco mais além. Agora ela já pode dizer o Kadish, mas deve-se permitir, inclusive futuramente, que elas caminhando dentro da sinagoga. Isso não quer dizer que nós venhamos nos tornar judeus reformistas, mas pelo menos permitir uma certa igualdade de sexos para que elas não se sintam judias de segunda classe. E aos jovens, incentivá-los para que frequentem a sinagoga, criem os seus grupos de companheirismo e a fim de poderem melhor ter uma vida judaica sã e pacífica. Ok, professor, obrigado. Em nome da diretoria do Comitê Israelita do Amazonas, que eu me honro em estar presidindo, esse seu depoimento, uma verdadeira aula de judaísmo para nós, da nossa Amazônia, nós que somos todos daqui da Amazônia. Como o senhor disse, eu vim para cá em 72, o senhor que me trouxe para cá, são 28 anos de trabalho, e eu tenho na mais alta conta, na mais alta, vamos dizer assim, referência. Espero não tê-lo decepcionado nesses 28 anos, e nós estamos, vamos dizer assim, muito agradecidos por seu depoimento. Isso vai servir muito às gerações futuras. Eu tenho aqui um trabalhinho feito em 1985, quando eu deixei a presidência, que talvez que conte um pouco da história. Obrigado. Isso vai fazer parte dos acervos do comitê, como os seus livros, que já participam e já lançaram no mundo inteiro essa nossa história que é tão importante, né? O senhor representa o próprio judaísmo na Amazônia. Esse é o meu conceito que eu tenho. Muito obrigado. Muito bem.